Bom pessoal, nos vídeos sobre aeromodelismo, hoje eu vou falar sobre BEC. O que é o BEC? Qual que é a função do BEC? Todo mundo no aeromodelismo já viu falar sobre o ESC. Você vai comprar o ESC, você quer o ESC com ou sem BEC? Então é o seguinte, o BEC no ESC é a parte responsável por alimentar a sua eletrônica, alimentar o seu receptor e alimentar os servos motores, consequentemente alimentar luzes de navegação, tudo mais. Este fio, dos 3 fios que vem aqui do ESC, o fio central, que é o fio vermelho, geralmente é o fio vermelho, ele é o que traz a alimentação que vem da bateria, passa pelo ESC e traz alimentação para o seu receptor, para os seus servos motores. Essa alimentação ela é chamada de BEC. É uma tensão estabilizada, uma tensão reduzida da bateria. A bateria, independente de qual você usar, no caso aqui eu utilizo a bateria 3S, é uma bateria de 12,8 volts, e ela vai ser reduzida para 5 ou 6 volts no meu BEC para poder alimentar a minha eletrônica. Eu não posso jogar a tensão direta da bateria, os 12 volts na minha eletrônica, senão vou queimar meu receptor, vou queimar, danificar os servos motores. Então existe essa redução de tensão, estabilização de tensão, chamada de BEC, que é para poder alimentar a sua eletrônica. Porém, algumas pessoas gostam de utilizar o BEC separado e tem lá suas vantagens. Por quê? A função do BEC é pegar a sua alimentação, vem da bateria, no caso aqui eu consigo alimentar esse daqui de 8 a 26 volts, independente dessa entrada, de 8 a 26, eu vou ter uma tensão de saída de 5 ou 6 volts, no caso desse BEC, que eu vou configurar através desse jumper aqui. Aqui está configurado para 5 volts. Então se eu tenho 8 volts na entrada, eu tenho 5 volts na saída. Se eu tenho 20 volts na entrada, eu ainda tenho 5 volts na saída. Isso estabilizado, sem oscilação. Vai impedir que o meu receptor reinicie por queda de tensão, por exemplo. Aqui vou ter, nesse caso de cá, uma corrente de 5 amperes. O que é isso? Eu vou conseguir alimentar com o meu circuito, independente da tensão, o que mantém o circuito funcionando, logicamente a tensão correspondente àquilo, mas é a corrente total do circuito. Então vamos supor, eu vou ligar no meu receptor, no meu conjunto de eletrônica, 4 servos motor, vou alimentar o receptor e consequentemente eu quero colocar luzes de navegação. Eu tenho que analisar qual o consumo que eu vou ter da minha eletrônica. Por suposição, vamos imaginar que meu servo motor consome uma corrente de 1 ampere. O meu receptor consome uma corrente de 1 ampere. E as minhas luzes de navegação consomem 1 ampere. Então aqui, se eu ligar 3 servos motores, eu vou ter 3 amperes já no servo motor. As luzes de navegação, mais 1 ampere. Então eu já tenho um total de 4 amperes, mais um receptor 5 amperes. Ou seja, já está saturando o meu BEC, que a alimentação máxima dele que suporta é 5 amperes. No caso, então, aqui eu vou colocar 3 servos motores e o receptor. Vou ter uma corrente total de 4 amperes. Então eu tenho ainda 1 ampere de folga para o meu BEC trabalhar. Então é essa a carga que eu posso colocar no meu BEC. Logicamente, se eu preciso de mais servos motores, comando de luz de navegação e o que for, e der extrapolar esses 5 amperes, eu vou precisar de um BEC com uma corrente maior, de 10 amperes, por exemplo. Eu tendo o consumo de 6 amperes para um BEC de 5 amperes, eu vou saturar ele, eu vou ter queda de tensão, posso até danificar o meu BEC e perder o sinal, perder consequentemente o aeromodelo. Então aqui vai ser o seguinte, a vantagem de você utilizar o BEC ao invés do BEC do ESC é basicamente o seguinte: o BEC do ESC, nesse caso daqui, ele é de 3 amperes, ele tem uma corrente menor, ele vai suportar menos eletrônica, uma eletrônica menor.
eu vou ter também a tensão estabilizada, porém com o ESC eu ainda corro o risco dessa tensão de saída oscilar, dependendo do consumo que eu jogar para o meu motor. Uma série de fatores pode fazer com que o back aqui caia a tensão. Por exemplo, de 5 volts ele caia para 4 volts, 3 volts, e vai fazer consequentemente o meu receptor reiniciar. Meu receptor reiniciando, eu perco o comando sobre ele, consequentemente lenha, na maioria dos casos, né? Então, o que eu posso fazer? Com a utilização do back, eu vou garantir que eu vou ter uma filtragem limpa da minha tensão, uma tensão estabilizada, 100% estabilizada, e precisa ser feita uma ligação correta. Aqui é a entrada de alimentação do back. Eu vou ligar, eu posso colocar aqui, soldar ele junto com o conector do ESC para ser ligado na bateria. Eu vou alimentar tanto o ESC quanto o meu back. Porém, no meu ESC, se ele já for sem o back, ok, eu posso fazer a ligação normal. Porém, se o meu ESC tiver o back integrado, o que eu tenho que fazer? Aqui nesses fios, eu vou ter que pegar o fio do meio, nesse caso aqui o fio vermelho, que é o fio do back do meu ESC, e vou desligar ele. Eu posso simplesmente cortar, isolar a ponta dele, ou eu posso vir aqui no terminalzinho com uma chave de fenda pequena, tirar a trava dele, tirar a pontinha, dobrar e isolar com uma fita isolante. Sempre isolar para evitar que encoste em algum metal, alguma coisa, e venha fechar a curta e danificar a eletrônica. Feito isso, eu desligando o ESC que possui o back, ou utilizando o ESC sem o back, eu vou alimentar junto com a bateria, certo? Eu vou pegar junto com a bateria, alimentar juntamente com o ESC. Essa ponta, que é a saída minha estabilizada, nesse caso para 5 volts, eu vou ligar no primeiro terminal, que aqui está bin de bate, que é o terminal eu posso alimentar diretamente na bateria. Então aqui eu vou alimentar o meu receptor, simplesmente alimentar ele, vou ligar a minha eletrônica vai ser alimentada pela energia que vem do back. O meu ESC, já com o fio vermelho desligado, eu vou ligar no pino normal dele, o pino do throttle, que é o acelerador. O que vai acontecer sem o back? Eu vou ter o comando nesse fio laranjado aqui, vai ser o responsável por acelerar e desacelerar, controlar o meu ESC. Ele vai ser alimentado normal pela bateria, porém o comando vai vir pela alimentação do back, certo? É simplesmente pulso de tensão que vai vir por aqui e controlar o meu ESC. Não vai ser o meu ESC que vai alimentar minha eletrônica, e sim a tensão que passa pelo back. Da mesma forma, os meus servos motores também vão ser alimentados pela tensão controlada, pela tensão estabilizada do back, e controlado também pelo terceiro fio, que é o fio de controle, o fio que vai fazer o meu servo ir para determinada posição e o meu ESC ir para determinada aceleração. Então é isso daí. A função do back é simplesmente isso, é uma alimentação estabilizada para o meu circuito, com uma corrente geralmente maior do que o back que vem nos ESCs. Eliminei o back do ESC, ou peguei já um ESC sem o back, liguei o back direto na entrada de bateria, na alimentação direta do receptor. Os demais fios eu ligo cada um no seu devido lugar. Dessa forma eu vou ter uma tensão estabilizada, eu vou ter mais segurança na alimentação da minha eletrônica. Então a função básica é essa daí. Se vocês gostaram, dê um like no vídeo, divulgue, adicione aos favoritos. Se você tiver dúvidas com relação a tudo que eu falei, basta dar uma ligeira pesquisada na internet. Você vai ver que eu não estou falando bobagem, que o básico do funcionamento da eletrônica é essa daqui. Agradeço a todos, muito obrigado.